Esse tempo todo estudando inglês e você ainda está no nível básico? Que tal dar um bye-bye para esse nível bem rapidinho? Olá, eu sou o Helder e vou te passar 5 dicas fundamentais para que você deixe o nível iniciante bem rapidamente. Vamos lá? Primeira dica, contato frequente com a língua inglesa. Parece óbvio, mas você não aprendeu português se mantendo distante da língua portuguesa. Foi o contrário, você aprendeu português se expondo à língua inglesa. Então você foi bombardeado com português de lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. A mesma coisa tem que acontecer em inglês. Lembrando que para você que é um aluno iniciante e quer deixar esse nível bem rapidamente e quer evoluir o seu speaking, o listening é fundamental. Sem um bom listening, você não tem um bom speaking, já que a gente precisa receber informações para depois manipular essas informações recebidas. Você precisa focar no listening. Você que é um aluno iniciante e quer deixar esse nível rapidamente, é muito listening na veia. Se exponha à língua, seja bombardeado pela língua inglesa, seja com vídeos, seja com leitura, seja com filmes, seriados, músicas, tá? Mas seja bombardeado pela língua inglesa, para que você seja exposto, para que você tenha a mesma exposição que você teve com a língua portuguesa. E olha o resultado, hoje você fala português. Então se exponha, seja exposto mesmo, se exponha também, mas seja exposto à língua inglesa para que você consiga desenvolver o seu inglês e deixar o nível básico bem rapidamente. Dica 2. Use um bom dicionário e crie o que a gente chama em inglês de journal. Tá? Eu vou explicar um pouquinho de cada um. Dicionário também parece óbvio, mas é incrível você ver a quantidade de pessoas que estudam inglês, mas que não têm um dicionário, ou que têm um dicionário, nunca usaram, ou que já usaram, mas não sabem usar. Então você tem esses fatores. Tenha um bom dicionário e saiba usá-lo. Isso é fundamental. Segundo, o journal. O que é esse journal? Você vai criar como se fosse um diário de inglês. Então você vai anotar nesse caderno que você vai criar, você vai anotar tudo que você achar relevante com relação à língua inglesa. Então as dúvidas que você tem para perguntar nas suas aulas, por exemplo, você vai anotar lá. Expressões que você aprendeu, você vai anotar lá. Você está assistindo um filme, opa, uma expressão nova, anota lá. Você vai fazer uma pesquisa, vocabulário, anota lá. Tudo que você achar relevante com relação ao seu aprendizado na língua inglesa, você vai anotar nesse journal. Criando esse journal vai te ajudar bastante. Lembra da dica 1, aquela questão da exposição? Você vai estar em contato mais frequente com a língua inglesa, o que é fundamental. Então, para a dica número 2, recapitulando, dicionário e cria um journal. Dica número 3. É impressionante quando eu falo com alguns alunos e eles às vezes me perguntam, Helder, essa turma ela é somente de iniciante ou é misturado? Como é que funciona? Porque eu sou iniciante. E a pessoa que é iniciante, ela acredita que ela tem que ficar no meio de iniciantes. Na verdade, você tem que se cercar de pessoas que sabem mais que você. Isso é fundamental. Eu vou repetir. Você tem que se cercar de pessoas que sabem mais que você. Você não tem que se sentir bem num grupo de básico. Você tem que se sentir à vontade num grupo de pessoas que sabem mais que você, porque ali é onde você vai ser exposto e é ali que você vai aprender bastante. Você pode tirar dúvidas, você vai ouvir diversas coisas que você não ouviria num grupo de básico. Então, na verdade, para você sair mais rápido de um grupo de básico, você não tem que ficar num grupo de básico. Parece meio ilógico, porque nos cursos você vê que as pessoas são separadas por níveis e tal. Você tem alunos iniciantes, tudo aqui, alunos intermediários, tudo aqui. Mas, na verdade, você sendo iniciante, você tem que se cercar de pessoas que sabem mais que você. Se não puder ser num curso, se você faz curso de inglês, cerque-se de pessoas que sabem mais que você, talvez na internet, num grupo, no WhatsApp, não sei, mas você tem que estar em volta, você tem que estar com pessoas que sabem mais que você, porque essas pessoas vão contribuir
de maneira extremamente significativa para o seu desenvolvimento. Imagina o seguinte, imagina se você pegar uma criança e um bebezinho e largar no meio de uma porção de bebezinho para aprender português. E aquele bebê nunca é exposto à língua falada naturalmente. Está sempre no meio de bebês. Sempre no meio de bebês. Talvez eles até aprendam uma palavra aqui, outra ali. Mas o ritmo vai ser bem mais lento se aprender alguma coisa. E você vê que na realidade não é assim. Os bebês eles são expostos, tudo bem, eles vão para uma questão de até interação, saber viver em sociedade, eles são colocados juntos em creche, por aí vai, em escola, é importante tudo isso. Não vou nem entrar nessa questão. Mas aquele mesmo bebê é exposto todos os dias à língua portuguesa, seja a galinha pintadinha, seja os pais falando, seja ele ouvindo os pais falando, seja a televisão ligada. Então é português, português, português. Sem contar que a gente ainda ensinando bem devagarinho, né? Papai, mamãe. E aí a criança vai repetindo, né? Quando repete, ainda repete errado. Tá? Então é a mesma lógica pra gente. Você tem que estar no meio de pessoas que sabem mais que você, porque são essas que vão contribuir mais para o seu desenvolvimento. E assim você vai conseguir avançar bem mais rapidamente. Tá legal? Um dia eu vou fazer um outro vídeo para contar a história para vocês com relação a como eu aprendi. Vou também entrevistar algumas outras pessoas, mas leva isso em consideração e não se sinta intimidado. Dica número 4. Crie um hábito. Fundamental. Crie um hábito. Então, planeje-se para ver inglês todos os dias. Todos os dias? Sim, todos os dias. Mas olha, não é todo dia você vai pegar um livro de gramática. Não, todo dia se expor à língua inglesa. Por meio de música, podcast, filmes, seriados, noticiários. Hoje em dia está muito mais fácil. Então você consegue fazer tudo isso pelo celular. E às vezes a gente perde muito tempo, por exemplo, no trânsito. Eu lembro que quando eu ia trabalhar, eu pegava, não tinha nem MP3 no rádio ainda, era mais o CD, botava o CDzinho lá que eu tinha gravado em casa e de uma estação de rádio americana, e eu sabia que eu ia enfrentar tráfego, então tráfego também no Rio de Janeiro, né? Mas, tráfego, e então era 1 hora, 2 horas às vezes perdida lá, então eu investia. Isso já vai até uma dica para vocês aí. Então eu usava esse CD e ouvia o programa de rádio. Legal? Então isso já é uma coisa também que vocês podem fazer. Mas a questão aqui é desenvolver um hábito. Tá? Não estou falando que é fácil. Não é fácil. Você tem que encontrar alguma coisa que você goste com relação à língua inglesa e procurar fazer um pouco daquela coisa todo dia. 30 minutos, 15 minutos, quanto tempo você conseguir fazer. Mas essa exposição diária é extremamente importante. E nada de querer compensar um dia com 2 horas no outro dia. Nada disso. É todo dia, criar um hábito mesmo. Eu lembro que, até contei essa história outro dia, por exemplo, antes de dormir eu tenho que tomar um banho. Isso já é um hábito, então eu não consigo dormir, eu fico incomodado se eu não tiver tomado banho, então eu levanto, vou lá, tomo um banho, aí fico mais relaxado, tranquilo e vou dormir. Então a mesma coisa, que eu desenvolvi um hábito, é a mesma coisa que vocês têm que fazer. Tá legal? Igual ir para academia para algumas pessoas, igual sair todo final de semana. Vamos para a dica número 5. Olha só, dica número 5. Essa dica número 5, extremamente importante também. Aprenda respeitando o seu tempo e os seus limites. Você tem que se conhecer. Você tem que conhecer os seus limites. Respeite o seu tempo de aprendizado. Legal? Cada um tem o seu tempo. Alguns precisam de mais tempo, outros mais rápido. Tá? Porque isso varia muito de acordo com a realidade da pessoa. Mas eu vou falar para você aqui os 4 entes, costumo dizer os 4 entes do aprendizado da língua inglesa.
tá? Para você, os 4 ente. Então você tem que ser paciente, consciente, eficiente e consistente. Esses são os 4 entes, tá? Então, paciente, consistente, eficiente e consciente. Então, paciente, tenha paciência, saiba que você vai aprender, mas no seu ritmo. Consciente, se conscientize que você vai cometer erros e que eles fazem parte do seu aprendizado. Eficiente, seja eficaz naquilo que você faz, faça bem, dê o seu melhor. Não foque naquilo, eu deixei de aprender 10 palavras. Não. Eu aprendi uma palavra, esquece aquelas. Foca, mesmo que você já tenha aprendido uma coisa, foque na eficiência, dê o seu melhor. E o último aqui, consistência. Lembra que eu falei do hábito? Seja consistente, permanente no seu aprendizado. Crie um hábito, como a gente diz em inglês, stick to it. E fica lá com ele, mantenha. Eu tenho uma dica bônus para vocês. Não falei 5 dicas, mas eu tenho uma dica bônus para vocês. Legal? Então vamos lá para a dica bônus. Dica bônus, extremamente importante. Se recompense. Se recompense por suas realizações. Não é fácil. Para algumas pessoas não é extremamente difícil fazer aulas de inglês. É muito mais fácil desistir, mas ela vai lá, mesmo diante de todas as dificuldades, pouco tempo, trânsito, estresse de trabalho, estresse de família, mas ela vai lá para um curso, ou vai para uma aula particular, ou vem online para aprender, ou para um tempinho para revisar algum material. Se recompense por estar fazendo isso. Sinta-se bem, ao invés de caramba, eu não soube responder aquela pergunta, eu não estou aprendendo nada, eu estou aprendendo muito devagar. Não, você se recompense, você está aprendendo em seu tempo, porque novamente depende muito da realidade de cada um. Mas sinta-se bem com aquilo que você fez, porque você deu o seu melhor, você foi lá, você é vencedor, porque, como eu te falei, mesmo diante das dificuldades, o que normalmente a maioria das pessoas fazem, os perdedores, eles desistem. Você é vencedor, porque você continua no caminho para atingir os seus objetivos. E isso é motivo de orgulho. Sinta orgulho naquilo que você faz. Sinta prazer. Fique feliz com os seus resultados. Não fique contando as derrotas. Fique feliz com os seus resultados. Fique feliz com as suas vitórias, que elas significam o resultado de um esforço extremamente grande que você tem feito em busca do aprendizado da língua inglesa. Beleza, galera? Então é isso por hoje. Eu gostaria de convidar vocês a visitar o nosso site, cursoblue.com.br, cursoblue.com.br. Esse foi o nosso primeiro vídeo, com certeza o primeiro de muitos. E se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima, pessoal. Fui!